Agora foi. Demorou um pouquinho, mas foi. Vamos lá então, rapaziada. Só para a gente fazer o nosso pequeno retrospecto, a gente está estudando a parte de magnetismo, né? A nossa primeira aula foi para a gente entender quem é que gera esse campo magnético, né? Os nossos ímãs, a própria corrente elétrica, né? Gerando campo magnético, a entender que o nosso planeta é um grande ímã e lembrar que o polo sul magnético é próximo ao polo norte geográfico, e entender que a bússola ela se orienta nessas linhas de campo magnético e tal, tal, tal. A nossa segunda aula foi uma aula mais mecânica, né? Onde a gente ficou aprendendo a força magnética, que atua em partículas que entram em regiões de campo magnético, né? Então a gente aprendeu lá, eu tenho um local que tem campo magnético para fora, e aí tem um elétron que está subindo aqui, o que acontece com ele? Aí você tem que fazer a regra da mão direita. O seu dedão vai apontar para a velocidade da partícula. O campo magnético são os 4 dedos. Se ele estiver apontando para dentro, que é aquele xizinho, você vai fazer assim, ó, tipo apertar a mão. Aqui não, aqui ele está apontando para fora, ó. Então é dedão para cima, apontando para fora. A tua mão fica meio torta, né? Porque é um movimento meio, quase uma mão de vaca, que é uma coisa meio ruim de fazer, né? Então é velocidade para cima, os 4 dedos apontando para o teu peito. E aí, se a partícula for positiva, aonde está a palma da mão é para onde ela vai se mover. No caso, para a direita. Porém, no caso, é um elétron. Então, a gente vai usar as costas da mão. Velocidade, campo para fora, costas da mão. Aquele tapa humilhante, né? Então, eu já sei que esse elétron, quando ele sobe aqui, ele vai se mover para a esquerda. E aí ele faz uma trajetória circular, né? E aqui ele sai, ou pode fazer assim, sei lá. Mas ele faz um círculo, né? A gente lembrar dessas coisas, tá? E aí vale a pena, você volta lá na aula, vai e volta. Mas beleza. Hoje a gente vai fechar o caixão aqui. Na primeira aula, a gente tem que lembrar também que corrente elétrica gera campo magnético, né? Então, uma coisa importante aqui é a gente lembrar que eletricidade, de maneira bem simplória, né? Eletricidade gera magnetismo. São fenômenos, é um fenômeno só, chamado de eletromagnetismo, né? O que significa eletricidade gera magnetismo? Significa que corrente elétrica produz campo magnético. É isso que significa. Qualquer fio que tem uma corrente elétrica passando no fio, a gente vai usar aquela regra da mão direita, né? Do dedão é a corrente, e você gira o teu punho. Aí você sabe que o campo magnético ele entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. Como se, para quem é bom de desenho, é como se fosse alguma coisa do tipo, entra por baixo, aí ele sai aqui por fora, entra por de trás, sai por fora, ele vai acompanhando, né? É algo rotacional ali, tá? A gente aprendeu que eletricidade gera magnetismo. Agora, putz, isso aqui não sai. Agora eu vou te ensinar que magnetismo também gera eletricidade. Aqui, essa última aula é para falar sobre como que a gente consegue produzir corrente elétrica sem gerador, tá bom? Então aqui é como é que a gente gera eletricidade. Então, gerando eletricidade sem gerador, sem bateria, sem nada. Porque isso é uma coisa meio esquisita, né? O que a gente já aprendeu? Eu tenho que ter alguma pilha, alguma tomada, para eu poder ter um circuito elétrico funcionando. Né? Essa é a base. Eu tenho, então, uma bateria, eu tenho um certo resistor, eu sei que vai ter uma corrente elétrica. A gente consegue ter eletricidade sem ter gerador? Sim, a gente consegue fazer isso. As usinas todas fazem isso, tá? Porque senão não faz sentido, né? Você teria que ter um gerador. Bom, como é que funciona isso? Vamos pegar uma usina hidrelétrica. A gente aprende lá quando a gente estuda no ensino fundamental, nos estudos sociais, que é estudos sociais ainda, né? Acredito eu. Eu lembro que na quarta série, né, o quinto ano, eu lembro de aprender as usinas hidrelétricas.
né? Na época eu não sabia que o Brasil tinha 200 usinas hidrelétricas, fazia ideia, achava que tinha uma ou outra, né? Itaipu e tal. Bom, a gente tem 10 anos. E aí eu lembro que a minha professora explicou que a água fica represada num local, né, que é chamado de represa. Esse local é alto. E aí a queda d'água gera eletricidade. Cara, isso para mim foi suficiente na época, né? Mas eu penso, pô, como que uma queda d'água gera eletricidade? Não faz o menor. Assim, quando você é mais velho e tem um pouco mais de senso crítico, cara, não faz o menor sentido, né, essa explicação, né? Talvez fosse a explicação possível na época, mas você tem aqui uma região com água e essa região tem uma certa altura, a água está represada aqui, aí tem uma comporta que segura. Quando a comporta abaixa, a água desce e gera eletricidade. Porra, tem como, né? Então, que processo é esse que a água cai e gera eletricidade? Hoje a gente tem mais condições de entender, né? Vamos botar aqui tentar pegar como se fosse aquela ventoinha da usina, né? Não sei se chama ventoinha, Thiago Ventura. Tá aqui, usina hidrelétrica. Ver se eu consigo alguma imagem do que eu quero exatamente. Ah, sempre vai ter, né? Tá. Beleza. Tudo bem. Aqui já funciona bem porque eu quero. Mais ou menos bem porque eu quero. Calma aí. Tá, aqui é melhor. Tá bom. Acho que aqui funciona melhor. Vamos lá. Qual é a ideia toda, pessoal? Toda usina, quando a gente observa aqui, você tem uma parte alta, onde a água é represada, e uma parte baixa, porque você vai ter essa queda de água aqui. Sempre tem que ter a queda de água. É a queda de água que faz essa transformação energética, tá? Você pode pegar um desenho esquemático, você pode ter uma questão que aparece uma foto de uma usina, você tem que ser capaz de entender que é exatamente o que está aqui, né? O Enem cobra muito essas coisas da visualização da física no dia a dia, né? Então, isso aqui é uma situação bem comum, tá? Você represa uma região gigantesca para isso. O que primeiramente está acontecendo? Quando a gente fala de usina hidrelétrica, o primeiro passo é a água represada cai. Água represada cai. Né? Ela vai caindo, tem uma vazão. Perfeito. Qual é a física aqui? A física aqui é a energia potencial virando energia cinética, energia de movimento, né? Vamos lembrar lá do que a gente aprendeu de energia? A gente tem uma água estocada a uma certa altura, né? Vamos botar que ela vai cair, eu vou pegar lá o desenho. Vou pegar esse desenho aqui. Tudo bem. Aqui é o seguinte, galera. A água que está aqui, ela tem uma energia mecânica, né? A energia mecânica é a energia total de um corpo. É a soma da energia potencial com a energia cinética. Estamos lembrando? Aqui, essa água parada, que tem um desnível, né? Esse cara, a energia mecânica dela é somente energia potencial gravitacional. Essa é toda a energia dela, né? Considerando que aqui é a parte mais baixa, ela tem energia potencial porque ela tem uma certa queda, uma altura H, que permite essa água ter muita energia, né? Energia potencial. Quando você desce a comporta e a água começa a escorrer, essa energia potencial vai se transformando em movimento, em energia cinética, tá bom? Então, nesse ponto aqui, onde tem a turbina, a energia potencial virou energia cinética. Isso é muito a cara de Enem, tá? Você entender de fato o que está acontecendo, é isso. O que a gente fez aqui foi uma conservação de energia. A energia mecânica se conservou. Só que aqui era potencial, aqui virou energia cinética. Quanto maior a altura, maior é a velocidade com que a água vai bater nessa turbina aqui. Legal? Isso é fundamental, é a peça-chave das usinas. É a vazão da água. É essa, olha só, que isso aqui é absurdo, né? A peça-chave de toda a usina é a vazão.
E aí o que que acontece? Essa turbina vai se movimentar. E essa turbina, ela é conectada a uma bobina, a um solenoide gigantesco. Vou ver se eu consigo pegar com mais imagens agora, com mais detalhes essa imagem. Porque aqui tem uma parte importantíssima, né? Que tem, é onde a gente vai gerar energia elétrica, né? Não é um gerador tipo pilha, não. Você vai gerar energia elétrica. Acho que aqui tem. Talvez eu tenha que entrar no site porque tá meio borrado. Putz, é slide do cara, né? Nada a ver usar. Tá. O que que eu quero que a gente consiga ver aqui? Quando essa água cai, ela vai movimentar essa turbina. Legal? E aí, cara, essa movimentação de uma turbina, você gera eletricidade que vai para um transformador, que vai alterar a corrente elétrica e ela vai para as nossas casas. Olhando assim, é muito difícil entender como que você movimenta uma turbina e gera eletricidade, né? Eu tenho aqui um experimento aqui em casa que eu acho que vai ajudar a gente a entender. Calma aí. Eu tenho uma mini usina aqui. Vamos lá. Tem uma porrada de experimento ali em cima. Esse armário vai até o teto. O teto tem 3,5 metros. Tudo cheio de experimento. Vamos lá. O que é isso daqui? Espero que vocês consigam ver. Isso daqui é o seguinte. Eu tenho uma hélice aqui. Como se fosse uma turbina, tá? E aí, obviamente, eu não tenho uma queda d'água que vai movimentar essa turbina, ou essa hélice. Eu vou usar a minha mão. O que a água faz é fazer com que essa turbina gire, tudo bem? Aquela queda faz com que você tenha tipo um ventilador que se move por causa da água, né? A água bate ali, mecanicamente, esse negócio vai rodando. Qual é a história toda? Essa minha turbina aqui, metálica, ela está próxima a uma bobina. Vou tentar botar aqui perto. Isso aqui é uma bobina. São vários fios enrolados, tá? Uma bobina são vários fios de cobre enrolados. Eu tenho várias bobinas aqui. Queria muito que vocês conseguissem safar 100% do que eu vou falar. Isso aqui é uma bobina. Ó. É uma porrada de fio de cobre junto, enrolado. Uma espira é quando você tem um círculo de fio. Quando você tem vários círculos, você tem uma bobina. Tá? Isso é uma bobina. Beleza. Olha que parada maneira. A água bate na hélice, na turbina, a hélice roda e você gera eletricidade. Como que eu sei que gera eletricidade? Porque aqui eu tenho 2 LEDs. E quando eu girar isso aqui, eles vão acender. Gerou eletricidade. Não tem pilha nenhuma. Não tem pilha. Você não precisa de pilha para gerar eletricidade. Basta energia mecânica, que pode ser meu braço, pode ser água. Né? Porque a gente quer gerar muita eletricidade, então tem que ser toneladas de água por segundo para movimentar as turbinas e gerar muita eletricidade. Com a minha mão, eu gero luzinha para um LED. Mas dá para fazer. Vou mostrar de novo. Ó. Aqui eu vou girar como se fosse a água batendo, tá? Que giraria a minha turbina. Eu vou girar e vai acender.
Beleza? Qual é o truque? Será que tem algum truque aqui? Claro que tem. Não são turbinas comuns. Se você girar um ventilador e botar uma lâmpada do lado, vai acender. Essas hélices são ímãs. É um ímã norte aqui, ó, sul aqui. Não sei se vocês vão enxergar. Eu desenhei com a canetinha, né? O ímã norte e o ímã sul. É um ímã. E aí, gente, vou desenhar o que acontece com esse experimento. Que é o que acontece a chave toda nessa movimentação da turbina, tá? O meu experimento, que é essa turbinazinha, eu tenho um ímã em formato de um braço, metade norte, metade sul. Eu sei qual é o norte e qual é o sul, porque eu tenho uma bússola. Aí eu sei para onde ela apontar, né? Não sou bobo. Eu tenho uma bússola, e aí para onde ela aponta é o sul. Só que eu tenho esse experimento há muito tempo, fiz isso no colégio. Eu faço isso no laboratório, né? Eu tenho uma bússola. E aí a bússola, vocês não vão conseguir enxergar, porque ela só funciona deitada. Mas ela, a parte vermelha é a ponta. Se eu girar, ela continua apontando para cá. Então eu sei exatamente qual é o norte e qual é o sul. Tá? Bom, dito isso, vou voltar para o meu experimento. Eu tenho um ímã, e todo ímã é metade norte e metade sul. Tá? Eu tenho a capacidade, ele tem um eixo aqui. Ele tem um eixo de rotação. Eu posso rodar esse ímã livremente. O que tem embaixo desse grande ímã? Bem embaixo desse grande ímã é que está a minha bobina. Então tem uma bobina aqui embaixo. Quanto mais espiras, melhor, tá? Maior é a corrente elétrica. Então tem lá. Eu tenho uma bobina aqui. Aqui não vai dar, né? Porque vai bater. Também não pode bater, né, galera? Tem que ser mais esperto do que eu. Vou botar aqui, ele vai até aqui embaixo, vou botar aqui. A bobina. Quando você rotaciona esse ímã, imagina que você girou e agora ele está em pé, sul e norte. Você vai ter campo magnético. Vamos lá, imagina que esse cara está em pé agora. Norte e sul. A gente sabe que o campo magnético sai do norte e chega no sul. Como eu boto essa bobina muito perto, esse campo magnético vai atravessar a minha bobina. E aqui é que rola a magia. Né? Obviamente não tem nada de magia, mas é interessantíssimo. Quando você fica rodando essa barra igual um maluco, a espira que está aqui embaixo fica o tempo inteiro recebendo campo magnético variável. O tempo inteiro. Fica variando o campo às vezes vem de cima para baixo, aí quando está do norte para baixo, de baixo para cima, quando está em diagonal, vem um negócio meio assim. O tempo inteiro essa bobina está recebendo o que a gente chama de fluxo magnético. E ele é variável o tempo inteiro. E aí qual é a parada? Quando você tem uma variação do fluxo magnético a cada instante de tempo, tá? Essa letra φ, uma letra grega, φ, a gente vai usar para campo magnético. Fluxo magnético. Fluxo é como se fosse o campo que está passando naquela área, né? O campo, né? Fluxo de carros na Avenida Brasil. Um fluxo, imagina as linhas, né? O fluxo de campo ali. Então a gente tem essa grandeza chamada de fluxo magnético, que é uma relação campo vezes a área aqui da região. Mas isso, eu não quero entrar nessa matemática aqui, para que vocês entendam isso. Então, quando eu fico rodando o ímã aqui, eu promovo uma variação de fluxo magnético o tempo inteiro. Nesse momento, por exemplo, tem linhas de campo que saem do norte e chegam no sul. E essas linhas atravessam a bobina se ela estiver próxima. Se estiver longe, nem funciona. Tem que estar próxima. E aí, conforme eu for inclinando essa minha barra, esse fluxo às vezes é zero, às vezes é mais, às vezes é menos, às vezes vai passar assim. Você o tempo inteiro está provocando um fluxo magnético que a cada instante de tempo ele é diferente. E aí, a variação de fluxo magnético no tempo gera corrente elétrica. Professor, como que gera corrente elétrica? Ou melhor, se você quiser, essa variação de fluxo no tempo, ela induz um gerador. Tá? Aqui eu vou botar módulo, né? Não tem sentido, mas basicamente funciona como um gerador.
funciona como uma força eletromotriz. Você fica variando o fluxo magnético no tempo, você funciona como se fosse um gerador, você gera corrente elétrica. Como que isso acontece? Porque o campo magnético faz com que os elétrons do fio de cobre, lembrando que cobre é um metal, tem prótons e elétrons. Próton não se move, elétron que se move. Esse fluxo magnético, esse campo magnético que está passando aqui o tempo inteiro, faz com que os elétrons se movimentem, né? E elétrons se movimentando é corrente elétrica. Então a gente consegue gerar eletricidade sem uma pilha, sem um gerador. Como é que a gente faz isso? A gente deixa a água cair, a água vai bater nesse que é um gerador, né? Que é uma ventoinha, são os ventiladores magnéticos, né? Com ímãs, e ele fica rodando, 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 causando uma variação de fluxo magnético num solenoide, numa bobina que tem ali no teu gerador, e aí você gera eletricidade. É essa a ideia. Essa geração de eletricidade através da variação do fluxo magnético é chamado de lei de Faraday-Lenz. Variação, corrente elétrica gera campo magnético. Variação de fluxo magnético gera eletricidade. Induz uma DDP. Tem gente que bota assim, ó, DDP induzida, porque você não tem um gerador ali. Você induz, você finge que tem. Então essa é a base da aula de hoje, tá? Essa é toda a história, né? Você entender que você promoveu uma variação de fluxo magnético num circuito, você gera eletricidade. Não sei se vocês conseguem ver, porque está muito claro aqui, né? Mas se eu apagar a luz também fica esquisito. Acho que dá para ver piscando, né? Tá? Beleza, caiu aqui, tá tudo certo. Qualquer coisa é só falar comigo, galera. E aí, como que essas questões aparecem nos vestibulares, né? Como é que a gente trabalha essa variação de fluxo magnético gerando eletricidade? Vamos lá na plataforma, que eu coloquei algumas questões disso lá, se eu não estiver enganado. Eu não preciso na plataforma, eu tenho essa lista aqui. Não sei se é de fácil acesso, mas tem. Acho que é Eletromag CP2. Tá. Vamos fazer um pouco aqui, não custa nada, fazer algumas questões, mas eu vou começar pelo que a gente viu hoje, vou pegar essa do Enem, e aí a gente faz uma revisão geral, tá bom? Para a gente fazer essas questões. Parece com outra letra, né? Esquisito. Não apareceu a figura. O que eu vou fazer aqui? Vou copiar a figura depois. Tá, vamos diminuir isso aqui, ó. Pegar lá a figura. Que merda. Tô tentando sair dessa... Ele tá marcando aqui, eu não consigo fazer outra coisa. Caraca. Eu queria tentar tirar essa marcação aqui. Bom, acho que você vai ter que olhar a figura lá e ver, porque não é normal. Isso aqui é relativamente fácil de fazer. Eu copio, venho aqui, colo, mas com essa marcação vai dar sair. Não vai. Gosto. Vamos lá, vou ler a questão. Acho que foi. Não faço ideia por quê, mas foi.
Agora, o funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno de indução eletromagnética, descoberto por Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno. Faraday foi um físico experimental brilhante, tá? Pode-se observar que esse fenômeno, ao movimentar o ímã e uma espira em sentidos opostos, com um módulo da velocidade v, induzindo uma corrente elétrica I, como ilustrado. Então, o que está acontecendo aqui, galera? Eu tenho uma bobina, tá? Bobina são fios. A gente não tem gerador, não tem nada. É um fio qualquer, um fio que você tem na sua casa e tal. Ao invés de ter um fio retilíneo, eu posso pegar esse fio e ficar dando voltas. Eu tenho uma bobina. Se não tiver um gerador conectado, ela não gera eletricidade sozinha. Aqui tem ele, tudo bem. Mas se ela não tem nada conectada, imagina, é uma bobina, eu vou pegar um fio, igual faz aqui, eu vou pegar um fio e vou conectar o início ao fim, por exemplo. Não tem eletricidade nenhuma aqui. Não tem nada que justifique ter eletricidade. Isso aqui é um fio qualquer que você tem, igual que eu tenho aqui. Uma porrada de bobina, não tem nada. Tudo bem. Agora, se eu pego um ímã e fico, não importa se é norte, sul, sul e norte, e fico aproximando, afastando, o tempo inteiro eu estou provocando uma variação de fluxo magnético nessa bobina. E aí eu vou ter eletricidade. Ah, a corrente vai ficar variando de sentido, professor? Vai. É uma corrente alternada. Ela vai ficar vindo para cá, para cá, para cá. Não importa. Eu vou ter eletricidade. A eletricidade, ela gera uma corrente alternada aí, que foi o que Lenz descobriu até na época, por isso Faraday e Lenz, mas não tem o menor problema. O que importa para a gente é que vai acender a minha lâmpada. O meu LED vai acender. Tá? Se eu coloco um ímã perto do LED, não acende nada. Não é o campo magnético que faz ter eletricidade. É o fato de eu ficar variando a quantidade de campo que entra ali na região, o fluxo. É isso que faz que os elétrons não saibam para onde vão, eles vão ficar se movendo aleatório. É isso a nossa eletricidade. Tá? Tudo bem, então. Nessa situação aqui, por exemplo, imagina que eu tenho esse ímã aqui, tá? Esse ímã, ele vai gerar campo magnético. E aí, eventualmente, vai ter um que vai entrar, 2, 3. Tá bom. Tá ótimo. E aí vai chegar aqui, né? Vai passar, vai dar a volta. Legal. Se eu pego esse ímã e aproximo, agora vão ter umas 5 setas, né? Vai ser mais intenso o fluxo, e aí isso vai gerar eletricidade. Aí se eu afasto, vai diminuir o fluxo, também gera eletricidade, e assim vai. O fato de ficar aproximando ou afastando o ímã da bobina gera eletricidade nela, porque eu estou provocando uma variação de fluxo. É isso. Não é você chegar perto e parar. Tem que ficar mexendo, tá? Se não ficar mexendo, não vai. Beleza. O que mais nós temos aí? A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, o que a gente pode fazer? Bom, aí agora eu tenho que te ensinar. Eu te ensinei que mexer ímã perto de fios, bobinas, espiras, gera eletricidade. Eu não te expliquei como é que a gente acha o sentido da corrente elétrica, que a gente vai ver agora, tá? Por que nesse caso a corrente está indo no sentido anti-horário, né? A corrente está passando por aqui e vindo, passando por aqui, como ele mostra aqui. Bom, não importa se a bobina está indo... Isso aqui, o que a gente tem que pensar é o seguinte, o ímã está se afastando da bobina. A bobina está indo para a direita, o ímã está indo para a esquerda, tá? No magnetismo, tem um fenômeno chamado de freio magnético. Tá? Eu até também tenho esse experimento, mas vocês não vão conseguir ver no computador. Não vão conseguir ver. Tá? O freio magnético é algo muito interessante. O que a gente observa? A gente observa isso em experimentos. Se eu pegar um ímã e colocá-lo de frente a uma espira, espira ou bobina, não importa. Aqui não tem nada, nada. Se eu pego a minha mãozinha e dou um tapa no ímã, aproximando, sabe o que acontece? A tendência dele é frear. A tendência dele é voltar para onde estava. Pode ser que ele nem volte, tá? Mas isso é uma tendência. Ele tende a frear. E outra coisa, se eu dou um tapa para a direita, a tendência dele é frear e voltar para cá. Isso é uma tendência.
Então, o que eu sugiro vocês a pensarem? Isso é uma coisa empírica, tá? A gente vê em laboratório que isso acontece. Eu pego um ímã, eu coloco perto de uma bobina, ele vai reduzindo a velocidade. O que eu quero fazer aqui? Tá? É porque os elétrons se movimentam de modo a gerar um campo magnético oposto. E aí é por isso que freia, tá? Em outras palavras, quando a gente pega um ímã e aproxima da espira ou da bobina, a gente sabe que vai gerar eletricidade, porque eu estou promovendo o quê? Cada vez mais um fluxo cada vez mais intenso aqui dentro. Está tendo variação de fluxo. Aproximar ímã, afastar ímã, gera eletricidade. Eu já sei isso. Mas eu percebo que esse ímã está freando. Então, e a gente sabe que eletricidade gera campo magnético. Então, a eletricidade que vai percorrer essa minha espira gera um campo magnético que faz com que esse ímã freie. Como que isso é possível? Isso só é possível se o campo magnético que esse cara gerar for norte aqui e sul aqui. Caraca, o que isso significa? Se você quiser botar o centro como referência, significa que o campo magnético gerado é assim, ó. Ele sai aqui e chega aqui. Esse é o campo magnético gerado. Aí eu tenho que entender, por que está acontecendo isso, né? Bom, de novo, eu aproximo o ímã da espira, isso gera eletricidade. A corrente elétrica gera campo magnético. Então, a corrente da bobina gera um campo que faz com que esse ímã freie. Isso é que é o bacana. E aí, como que eu sei o sentido da corrente, professor? Como é que eu faço isso? Bom, aí a gente tem que usar a nossa mão direita, a gente tem que lembrar como é que a corrente elétrica gera campo magnético. A gente tem que lembrar isso. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir o seguinte. Imagina que essa espira está de lado. Porque isso aqui é uma espira de frente, né? Eu estou imaginando o meu ímã chegando da esquerda para a direita. Então, imagina essa espira de lado. Espira de lado. Ela gera um campo magnético assim, ó. Porque vai frear esse norte. É norte para o sul. Vamos pensar assim. No centro está saindo o campo que chega aqui por trás. Isso aqui é o nosso campo. O que eu quero que você faça? Dedão, gira o seu punho. Você vai saber a corrente elétrica. Gira o seu punho. Você vai conseguir perceber, mão direita, tá? Que a corrente elétrica tem esse sentido. No caso, sentido anti-horário. É assim que a gente descobre o sentido da corrente elétrica. Campo magnético, gira o punho. Se a espira estiver para sua frente, campo, pum, gira o punho. Corrente no sentido anti-horário. E aí a gente vai sabendo como é que é o sentido do campo, tá? É confuso, é algo que a gente não vê, mas assim como força magnética, se a gente treinar, a gente consegue. Vamos tentar fazer essa questão? Vamos treinar mais isso, tá? Vamos treinar mais como é que funciona isso. Nesse caso aqui, o que eu gosto de entender? Tá? Fica comigo, essa aula é uma aula difícil mesmo, tá? Eu tenho um ímã que está se afastando da minha espira, da minha bobina. A tendência natural é esse ímã ficar cada vez mais devagar. Porque está se afastando, a tendência é ele voltar. Freio magnético. Se tem um ímã se afastando, nesse caso um ímã norte-sul, como que eu faço para esse ímã frear e voltar? Só se a corrente elétrica gerada gerar um campo magnético, como está aqui, de modo que a polaridade desse ímã, agora a gente tem o quê? A gente tem uma bobina que, como ela tem corrente elétrica, ela gera campo magnético. Então, ela é um ímã. A gente chama isso de eletroímã. É um circuito elétrico que gera campo magnético, tá bom? Então, essa bobina, o fato dela ter corrente elétrica gera campo magnético. Como que tem que ser o campo magnético gerado? O campo tem que ser polaridade sul aqui, polaridade norte aqui. Tem que ser. Como a questão já sugere. A questão já mostra isso. Porque o campo magnético sai do norte e chega no sul. A questão já mostra, já dá essa dica toda, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ela já dá essa dica toda. O que é interessante? Como o meu ímã norte-sul está se afastando e eu sei que ele vai frear e a tendência é voltar, o campo magnético gerado pela corrente induzida tem que ser sul e norte, porque o sul atrai norte. Essa é a ideia. Ah, mas como que eu faço, então, para eu ter o... Como é que eu sei o sentido da corrente elétrica? Porra, negócio difícil pra cacete. Como é que eu faço isso? Bom, aí tem uma sutileza aí, né? Porque se você for
pegar o seu dedo, porque o campo aponta para a direita aqui, né? E vem assim. Se você ficar pegando o seu dedo e rodar, talvez fique difícil de você visualizar. Mas a questão meio que ela já te mostra o sentido. Olha, o sentido, cara, se aqui for sul e norte, o sentido da corrente nesse fio é para a direita. E você pode usar isso como referência. Por quê? O que ele quer? A fim de se obter uma corrente elétrica com o mesmo sentido. Então, no final das contas, a gente quer que uma outra opção, que aqui seja sul e aqui seja norte. Aí não precisa ficar mais pensando na corrente elétrica. Eu sei que, nesse desenho, se aqui for sul e aqui for norte, a corrente é para a direita. Professor, qual seria uma outra possibilidade daqui ser sul? Essa é fácil. Eu posso pegar um ímã. Essa é fácil mesmo. Eu posso pegar um ímã, que é... Porra, isso aqui é difícil só fazer isso. Ah, maluco. Inferno. Eu posso pegar um ímã que é sul aqui e norte aqui e colocar esse ímã para se aproximar da bobina. Lembra? Um ímã se aproximando, a tendência é frear. Para frear um ímã que está olhando sul aqui, só se esse cara for sul e esse aqui for norte. Aí ele vai frear. Então isso é uma possibilidade. Para manter o mesmo sentido de corrente. Pode ser um ímã com a face norte se afastando. Pode ser um ímã com a face sul aqui se aproximando. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Isso é uma hipótese. Vamos ver as opções? Letra A. Ó, vamos aí. A fim de se obter uma corrente elétrica no mesmo sentido, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para... Então, a gente vai considerar que a gente não vai mover o ímã. Né? O autor não quer que mova ímã. O ímã é o mesmo. O ímã é o mesmo. Como que a gente faz? O que eu posso fazer com essa bobina aqui? Eu posso pegar o mesmo ímã com polaridade invertida, por exemplo, nem sei se tem essa opção, tá? E a minha bobina colocar para aproximar dela. Porque a bobina se aproximando do meu ímã é a mesma história, a tendência é frear. Né? Bobina se aproximar de ímã é a mesma coisa que ímã se aproximar de bobina. Né? Estão se aproximando. E aí eu sei que a tendência é frear. Como é que eu faço para frear aqui? Só se aqui for sul, que aí a tendência é frear. Né? Se aqui for norte, aí vai colar. Aumenta a força. Então são hipóteses. Vamos ver o que ele vai dar aí para a gente? Vamos analisar letra a letra. Letra A. O que eu posso fazer com a espira? Fazer com que ela se mova para a esquerda. Não, e o ímã... Ah, dá para mover o ímã também, tá? Então, quer mover tudo. Outra possibilidade é mover a espira para a esquerda e o ímã para a direita, com polaridade invertida. Então, o que eu entendi dessa questão? A letra A propõe você inverter o ímã. Então, isso é a polaridade invertida. Se aqui é norte, isso aqui é sul e norte. Ele quer pegar a bobina, mover a espira, a bobina, para a esquerda. E ele quer mover o ímã para a direita. O que deve acontecer aqui? Eles estão se aproximando. Certamente o fluxo magnético está mudando. Então, a cada instante de tempo, isso aqui está gerando eletricidade. Isso é fato. Tudo bem. Como é que é essa corrente elétrica? O que eu quero é que aqui seja sul, aqui seja norte. Se está se aproximando, como que a gente faz para frear? Né? A gente pode imaginar, inclusive, que esse cara está parado, se você achar mais fácil, e esse aqui está com velocidade 2v. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? Se eu tenho uma pessoa andando a 1 metro por segundo e uma outra andando a 1 metro por segundo para a esquerda, é a mesma coisa que essa pessoa andar a 2 metros por segundo e essa ficar parada. O encontro vai levar o mesmo tempo, tá? Porque a cada segundo esse cara anda 1, esse anda 1. Então eles andam 2 metros a cada segundo, né? A ideia é essa. Só para facilitar, tá? Bom, tudo bem, se você não quiser fazer isso, não precisa. Aqui a gente já conseguiu entender que eles estão se afastando, a tendência é voltar, então grudar. Legal. Aqui, se eu coloco... Eu vou deixar o V, eu não vou mudar não. Vou deixar o V aqui e o V aqui. Eu estou aproximando um do outro. A tendência é voltar. Como que eu faço para poder voltar? Aqui tem que ser sul e aqui tem que ser norte. Aí volta.
Essa é uma tendência. Se eu movo a espira para a esquerda e o ímã eu movo para a direita com polaridade invertida, e eu quero que esse sistema freie, porque eu sei que vai frear, aqui tem que ser sul, aqui tem que ser norte. Então vai manter a polaridade, a corrente vai ser a mesma. E eu consigo fazer isso. A letra A me dá essa possibilidade. Vamos analisar as outras e ver por que estão erradas? A letra B. Se eu mover a espira para a direita, mover a espira para a direita, e o ímã para a esquerda, com polaridade invertida. Gente, você pegou a mesma coisa que a questão propôs e você inverteu essa polaridade. É claro que a corrente tem que ser o inverso, né? Não tem como. Como é que pode essa situação ser igual a essa? Não dá, né? Por quê, gente? Eu acho que é uma coisa assim. Aqui você trocou o sentido dos movimentos e você inverteu a polaridade. Então, tudo bem, menos com menos, você manteve a situação normal. Aqui não. Aqui você manteve o ímã se afastando, a bobina se afastando, só que você meteu aqui um sul e norte. Se eu sei que a tendência é frear, como que eu faço para... Eu peguei esse sistema e eles estão se movendo para a direita, né? Estão se afastando. A tendência é eles voltarem para onde estão, frear e voltar. Para frear e voltar, aqui tem que ser norte, aqui tem que ser sul. Só assim que esse cara se afastando, ele sente uma atração e a tendência dele é frear e voltar. Então essa situação não funciona, porque a gente quer sul e norte. Então a letra B não pode. Vamos treinar mais um pouco. Na letra C, se eu pegar essa espira e mover para a esquerda, então aqui nesse caso, a corrente elétrica vai ser o oposto, tá? Vai ser para cá. Sai do sul, vem para o norte, vai dar essa volta aqui. Corrente elétrica. Tudo bem. Na letra C, o que acontece com a espira? Vou botar a espira para se mover para a esquerda. E o ímã para a esquerda também, com a mesma polaridade. De novo, você só mudou uma coisa, né? Um parâmetro, né? Mas aqui tem algo mais interessante. Aqui, gente, não tem variação de fluxo. Se a espira anda para a esquerda com uma velocidade v e o ímã anda para a esquerda com velocidade v, uma está parada em relação à outra, né? Então aqui a variação de fluxo magnético que esse campo gera e que passa na minha bobina é zero. O fluxo é constante o tempo inteiro. Então você não tem eletricidade. Para ter eletricidade, você tem que ter movimento entre ímã e bobina. Aqui não tem eletricidade nenhuma, tá? Porque o ímã se movimenta com a mesma velocidade da bobina no mesmo sentido. Então eles não se movimentam um em relação ao outro. Você não causa esse caos ali dentro de mudar o fluxo. Então não tem eletricidade. Aqui a corrente é zero. Tá bom? Eu quero agora na letra D. Tem nem espaço aqui, né? Eu quero mover a minha espira para a direita e manter o ímã em repouso. Tudo bem, então se afastando, tem eletricidade. Né? Se eu afasto um cara, tem eletricidade. Tem uma hora que eu vou afastar tanto que não tem mais nada, né? Não tem, assim como a gravidade tem um limite de distância, o campo magnético do ímã da minha geladeira não vai chegar até aqui no escritório, não tem como. Então tá bom, eu vou mover a minha bobina para a direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida, sul e norte. Qual é a tendência? A tendência é essa bobina voltar, é uma frenagem. Então aqui tem que ser norte, aqui tem que ser sul. E aí vai cair na mesma ladainha da letra B. Aqui fica igual a letra B. Idem. Mesma coisa. E a letra E? Se eu movimentar a minha bobina para a esquerda, e manter o ímã em repouso, com a mesma polaridade,
Aí, qual é a tendência? Você tem uma variação de fluxo, né? Porque a bobina está se aproximando do ímã, o fluxo vai ficar cada vez mais intenso, aqui está tudo certo. Mas é uma tendência de frenagem, né? Essa bobina tende a voltar para onde ela está. Quem está se movendo tende a voltar. Para tender a voltar, aqui tem que ser norte, aqui tem que ser sul. Porque aí a tendência aqui, né, é de frear e voltar. E aí a gente cai na mesma situação da letra D e da letra B. Idem. Então, nosso gabarito é letra A. Legal? Questão boa, né, do Enem? Para você aplicar a lei de Faraday. E aí, meu povo, vocês estão muito quietinhos. Se quiser escrever aí, tá tudo... Deu para acompanhar como é que funciona a corrente elétrica? Eu vou fazer mais exercício disso, tá? De variação de fluxo. Mas a ideia é essa, tá? A tendência é voltar para onde estava. E aí você vê o que é necessário. Vai sentir a polaridade ali. Bom, vou caçar uma outra ali, que tem essa mesma pegada. Questão de quando essa daqui? 2014. Ah, questão de gabaritos. Só tem essa de fluxo. Porque eu não tinha dado fluxo, né? Vamos fazer uma da semana passada. Vamos fazer essa daqui da EAR. Vamos lá. Vou fazer aqui mesmo, tá? Pô, deu um maior trabalho para passar lá para outra parada. Partículas beta são lançadas com uma velocidade de módulo, número esdrúxulo aí, né? 227.500 km por segundo, perpendicularmente ao campo magnético. Tá? Então você tem aqui as fontes de partícula beta estão saindo aqui. Partícula beta, gente, é elétron, né? Partícula beta, vou até colocar aqui, existem dois tipos de partícula beta. É porque esse concurso da EAR é um concurso mais simples, então ele não vai entrar em detalhes, né? Talvez até entre no futuro, eu não sei. A gente aprende partículas alfa, beta e gama. Aprende geralmente na química. Vocês têm que saber isso para fazer as provas. Você tem que saber que a partícula alfa, ela é o núcleo do hélio, né? Ela é um 2,4. É uma partícula positiva. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então a gente tem que estar ligado aí que o que é a partícula alfa. Uma partícula é uma massa positiva, uma radiação que, na verdade, não é uma radiação, né? É partícula mesmo, né? Porque na época de experimentos de Thomson, Rutherford, não se sabia ainda o que era próton, elétron. Assim como a partícula beta que o Rutherford estava usando, estava estudando, Thomson descobriu a partícula beta, e aí o Rutherford já estava associando isso à eletricidade, por isso que chamou de elétron, que virou elétron, né? Quem batizou quem, mas a ideia da partícula beta é a gente saber que é um elétron, tá? E aí, eu vou dar um detalhe aqui, existe partícula, geralmente se simboliza assim, ó, beta menos 1, né? A gama é radiação, são os fótons, são partículas sem massa, então se bota 0 aqui. Tá? Isso aqui de fato é radiação, isso aqui de fato são os fótons. Então se bota gama 0, não tem massa, o beta se simboliza beta menos 1 e a alfa se simboliza alfa 2,4. Além do beta menos 1, existe o beta mais 1. Mas isso eu não lembro de ter visto em algum vestibular, então, só para vocês saberem. O beta menos 1 é o nosso elétron. O beta mais 1 é o antielétron, é o pósitron. É a antipartícula do... É o tipo elétron, é a massa de repouso 9,11, 10 a menos 31 kg, só que ele é positivo. Ele tem a carga do próton e a massa do elétron. É isso. Isso é um pósitron. Tá? Então pode acontecer. Uma radiação beta mais 1 e está errado. Não, não. É um pósitron mesmo. É uma partícula que existe. Tá? Mas aí são os tipos de radiações. No caso, ele fala da beta. Quando fala da beta, é a beta menos 1 mesmo. É um elétron. Vamos ver se é isso, né? Talvez não seja. Como é que eu sei se isso aqui é uma partícula negativa ou positiva, professor? Mole. Ele já te botou a trajetória da partícula. Então você já sabe que quando ela entra aqui, ela sofre uma força para a direita, né, que aponta para o centro aqui, ó, que faz dar essa curva. Aí o que eu faço? Eu pego o meu dedão e aponto para cima. Velocidade da partícula quando entra na região. Dedão aponta para cima. O campo magnético da região é X, aponta para dentro. Então, velocidade para cima, campo para dentro. Que é como se eu estivesse apertando a tua mão.
na minha mão direita aqui, ó, apertando a tua mão. Perfeito? E aí o que eu observo? As partículas positivas se movimentam, ó, a palma da minha mão está apontando para a esquerda. As partículas positivas, quando elas entram aqui, elas se movimentam para a esquerda. Já as partículas negativas, velocidade, campo para dentro, pum, tapa humilhante, elas se movimentam para a direita. Então essa partícula de fato é negativa, tá? A gente já começa com essa análise. Eu tenho uma região de campo magnético para dentro, onde entram partículas positivas, chamadas de beta, negativas, né? São os betas, são os elétrons. E elas vão entrar movimento retilíneo uniforme. Quando essa partícula entra, velocidade para cima, campo para dentro, tapa humilhante, porque ela é negativa. Ela sofre, no momento em que ela entra, ela sofre uma força para a direita. É uma força chamada de força magnética, que é perpendicular à velocidade. Então, só pode dar movimento circular uniforme. E acaba que essa força, ela é a força centrípeta. Ela aponta para o centro. Qual é a nossa próxima etapa? Entender que a força magnética é, de fato, a força que aponta para o centro, a força centrípeta. Tá? Qual é a fórmula de força magnética que atua em partículas? É o produto carga, a carga dessa partícula. Qual é a força que essa carga sofre quando ela entra no campo magnético? Carga, velocidade e campo. QVB. É a força que uma partícula sofre quando ela entra num campo magnético. Força magnética QVB. A gente chegou a ver isso no finalzinho da aula passada. A gente aprendeu a direção, o sentido, a regra da mão direita. E essa é a ideia, a equação de força magnética. Né? E a força centrípeta, mv²/r. Vocês devem ter visto no passado, não sei. Né? Força centrípeta, movimento circular uniforme. Aí o que você faz aqui? Corta, corta. E aí? Chegamos na relação R igual a mv sobre QB. É o raio da trajetória. Geralmente as questões perguntam isso. Caiu isso no Enem 2 anos atrás. Perguntando o raio da trajetória no MCU. Questão bem difícil, mas era só saber essa equação. Né? E aí, enfim, não vou fazer essa conta, mas ele deu o raio. O raio é 13 milímetros. Ele quer relação carga-massa. Tá, vai, vou fazer. Preguiça pra caraca, vou fazer. Ele quer relação carga-massa. Carga-massa é igual a quem? V sobre rebelde. Nosso RB. Essa relação carga-massa. Percebe que a carga multiplica RB e a massa multiplica a velocidade. Então tá certo. Tá? Então, qual é a relação carga-massa do elétron? Que é uma relação que foi descoberta, se não me engano, em 1908, né? A relação carga-massa. O Rutherford ajudou, obviamente, mas Millikan foi atribuído a isso também, relação carga-massa. A velocidade é aquela velocidade zoada de 227.500. 227.500 e está em quilômetro, hein? Então multiplico por 1000 para metro por segundo. O raio da trajetória são 13 milímetros. Então 13, 10 a menos 3, porque se isso aqui tudo é 26, o raio é a metade, é 13. E o campo magnético é 0,1. Então tá aí. Pô, sei lá, mano. Aqui vai dar... Como é que eu vou resolver isso daqui? 10 a menos 3 vai para cima como 10 a 6. 10 a menos 1 vai para cima como 10 a 1. Então tem 10 a 7, 10 a 8, 10 a 9. 2, 2, 7, 5, 10 a 9 sobre 13. Dá 10 a 9 aqui. E aí tem que fazer essa conta aqui. 2, 2, 7, 5. 2, 2, 7, 5 sobre 13. 175, nossa, dá certinho. Não imaginava, não. 175 bilhão. Como diria o Ciro. E junto aqui, cara, dá bilhão. B de bananada. Bilhão. 10,9, coulomb por quilo. Ou 1,75, 10 a 11, né? Moleque, tem opção. 1,75, 10 a 11. Deve ser, né? C de sacola. C de quântico. E aí são questões mais técnicas, né? Pô, essa aqui já é mais fácil. Questão da
para quem quer fazer uma faculdadezinha particular de medicina, qualquer 12 mil dá para fazer. Botando que você vai comer, se alimentar, transporte, comprar livro, pô, te falar, qualquer 14zinho. 14zinho que sobrou ali, todo mês sobrou. Então, qualquer 14, tu faz a faculdade de medicina, que tá, pô, uma bagatela aí, né? Se pagar à vista, sai mais barato, hein? Se chegar lá na reitoria, não, paga logo os 6 anos. Entendeu? Então, pensem nisso aqui, Albert Einstein. Qualquer 14zinho safa. E aqui ele fala que tem 2 partículas que vão entrar numa região de campo magnético. Ele quer saber, pô, qual é a carga de cada uma, a massa, né? Mole também pra gente. Regra da mão direita. Vamos focar na azul. A carga da azul. Velocidade para cima, o campo é para fora. Ó, campo para dentro, campo para fora, saindo da tela do computador. Velocidade para cima, campo para fora. As partículas negativas, tapa humilhante, ó, costas da mão, se movem para a esquerda. As partículas positivas para a direita. Então eu já sei que a carga azul é negativa e a vermelha é positiva. Já me ajuda. Então, por exemplo, a B está certa, a A está errada. Pode ser a B, pode ser a C, ou pode ser a E, que essa é a carga positiva. B, C e E. Vamos falar das massas agora. Como que eu sei? Eu percebo que essa curva é mais fechada e essa curva é mais aberta. E aí, você pode não saber a física por trás, né? Mas você já viu uma moto fazendo curva e um caminhão. Quando você é levinho, pô, tu faz uma curvinha pequenininha, né? Quando tu é mais um caminhão, tem que fazer uma curva aberta. Então, para uma mesma velocidade de entrada, que eu nem conferi isso, quanto mais pesado, maior é o raio, tá? Eu não sei se eles entram com a mesma velocidade. Entra com velocidades iguais. Então é isso, gente. Se entra com velocidade igual, quanto maior a massa, maior o raio. Bom, você consegue ver isso na equação, né? Quanto maior a massa, maior o raio. Então já sei que a B é positiva e é mais gordinha do que a A. A massa de B é maior do que a massa de A, mas e a carga de A é negativa. Então, letra C é o nosso gabarito. E assim vai. São questões, você vai desenvolvendo, né, vai trabalhando. Eu coloquei na plataforma uma lista que eu gostaria que vocês fizessem. Também não vou cobrar nada de ninguém, só vou ver lá quem fez, quem não fez por questão de nota, né? Mas uma parada que, pô, tenta fazer ali o que puder fazer. A lista está na segunda atividade avaliativa. E aí, tem todas essas questões que eu fiz aqui, tem outras, né? Você tem várias questões. Eu coloquei tudo que a gente viu esse ano de eletricidade. Então, tem circuitos elétricos, tá? É uma primeira bateria de circuitos elétricos. Depois você tem eletrostática, umas questões que eu acho que tem bem a cara do Enem, tá? Questões de eletrostática. E essas questões de magnetismo e, em sequência, questões de eletromagnetismo. Vai até 11. Todas com gabarito, caso você tenha alguma dúvida. Meu objetivo é mais com que vocês tentem evoluir, né? Ossi, fechou? Meu povo, é isso. Acabamos magnetismo, acabamos toda a matéria do ensino médio. Para quem quiser ir amanhã, 3h30, eu vou dar uma aula extra aí. Esse link pode ser o mesmo link. Segue esse link aí da aula, tá? E é isso, tamo junto. Qualquer coisa, só falar lá comigo no Telegram. Valeu, galera. Tamo junto.